Então, bom dia, Carlos Gadelha. É prazer para a gente estar entrevistando você, que é uma inspiração para o nosso trabalho de pensar uma economia propositiva, né, que envolva a participação da sociedade nessas decisões que normalmente são feitas em gabinete, e o seu trabalho fala muito sobre isso. A primeira pergunta é sobre a sua trajetória, né, e você fala que você é um economista da saúde, e a gente se pergunta, o que é ser um economista da saúde? Deixa eu te falar, André, na verdade, né, eu entrei na saúde como um economista do desenvolvimento, né, assim, aí pegando até a tradição mais clássica lá da trajetória dos pensadores brasileiros sobre o desenvolvimento, né, pegando desde Celso Furtado, Conceição Tavares, o que a gente chama aí da escola da CEPAL de Campinas, né, que trabalhou nisso, né? Então, eu entro no campo da saúde pela questão das novas tecnologias emergentes lá atrás. Era para, né, um economista para pensar a biotecnologia no campo da saúde. Eu acho que é esse movimento. E aí, quando eu aterrizo na Fiocruz, que era, no fundo, era um campo de pesquisa para pensar a biotecnologia na saúde, né, eu aterrizo no mundo social, aonde totalmente vinculado à vida, né, e aonde eu começo a tomar conhecimento de grandes questões de saúde pública, como as doenças negligenciadas, malária, Chagas, todo o campo da importância das vacinas. A gente aprende que diarreia infantil é a principal causa de morte das crianças no Brasil. Diarreia, né, que você cuida com soro caseiro, com vacina, com coisa desse tipo. Na verdade, eu acho que foi meio um choque para um economista do desenvolvimento, que, na verdade, a gente estava falando de política industrial, política de inovação, política de desenvolvimento, mas de forma muito, muito distante da dura realidade da vida no nosso país e em termos globais também, né? Então, na verdade, o que a saúde representa, e representou na trajetória, foi uma sinalização. Isso tem tempo, né? Já tem 40 anos nessa história, né? Desde o início, né? Uma sinalização de que não dava mais para separar o mundo da economia e o mundo da sociedade, né? E o mundo da vida, vamos chamar assim. E hoje a gente até, né, coloca a questão ambiental também com muita centralidade, a questão do bem-estar e a questão ambiental. Qual é a grande tradição, o grande formato de uma escola de economia? Até porque eu estou conversando com os estudantes, né? Normalmente a gente tem assim, o campo hard da política macroeconômica, da microeconomia, da política industrial, da política de inovação, e tem um campo que é dado menor importância naquela salinha lateral, né, o campo das políticas sociais, da ciência política, da questão da dimensão social do desenvolvimento. Ou seja, o braço era muito desequilibrado entre o campo estrito senso da geração de renda, emprego, PIB, tá? e da própria superação da dependência, e o campo das políticas sociais e da própria ciência política como um campo complementar ou apenas acessório, né? Aqui me vem aquela frase da Maria da Conceição Tavares: nós não comemos PIB, né? Assim, então na verdade, eu me torno economista da saúde para fazer jus a uma visão de desenvolvimento que integra a dimensão econômica, social e ambiental do desenvolvimento. Então, o que antes era apenas um campo de estudo, um estudo de caso da biotecnologia em saúde, acaba se tornando uma avenida
para pensar de modo endógeno e não exógeno, não numa salinha separada, de modo endógeno é o campo social, o campo da economia, da macroeconomia, da microeconomia. Eu acho que os jovens economistas têm que estudar muita econometria, têm que estudar muita matemática, mas eles não podem deixar de estudar a sociedade, de estudar política, de estudar... Isso sim é uma economia política digna desse nome e digna de uma tradição que vem brasileira. Nós temos o maior economista do desenvolvimento mundial, que é o Celso Furtado, tá? Que seja digna de respeitar isso. Então, tentando assim fechar, eu me tornei economista da saúde para fazer jus a uma visão de desenvolvimento que siga os grandes pensadores do desenvolvimento, por exemplo, Celso Furtado, que falava: eu não posso dizer que um país é desenvolvido, mesmo que ele tenha uma economia forte, uma indústria forte, se as necessidades mais básicas da população não são atendidas. Tá? Então, eu sou economista da saúde para fazer jus a um economista do desenvolvimento. Tá? Nesse sentido, você estava trazendo essa bagagem da economia do desenvolvimento, do Celso Furtado, mas aí você estava trabalhando na Fiocruz, lá, isso é anos 80, ou anos 90? Não, na verdade, foi até para fazer, eu acho que o grande paradigma, que é o paradigma que pegava dos grandes clássicos, da tradição da escola do desenvolvimento, que pegava o Keynes, o Marx, o Schumpeter e toda a tradição da economia do desenvolvimento, onde o ícone que eu gosto de destacar da escola da CEPAL é o Celso Furtado. Eu acho que o Celso Furtado foi o economista desenvolvimentista que levou mais longe a necessidade de integrar a dimensão econômica com a dimensão social e até no fim da vida dele com a dimensão cultural do desenvolvimento. Ou seja, ele foi o mais arrojado, mais ousado do ponto de vista de, ao mesmo tempo que ele era um defensor da industrialização, ele era um crítico profundo de uma industrialização que foi feita para atender a 1% mais rico da população. Desigualdades regionais. Não, e você pega a indústria automobilística brasileira. A indústria automobilística é para atender o mercado dos 10% mais ricos da população. Enquanto você não tem uma indústria que dê suporte ao transporte coletivo, à mobilidade urbana, que atende 100% da população. Então, o padrão industrial, isso é a crítica que o Celso Furtado faz. Olha, a gente lê o Celso Furtado como economista do desenvolvimento industrial, da industrialização. Não é verdade se limitar apenas isso. Ele é economista que ele também politiza. Qual é a estrutura a quem serve a estrutura industrial que foi montada? A estrutura industrial que foi montada no Brasil, e aliás o Brasil conseguiu entrar na industrialização, isso é um mérito da trajetória brasileira, mas a estrutura industrial, onde a gente inicia com o café, o complexo econômico do café, por isso que a gente depois fala do complexo econômico da saúde, complexo econômico do café, depois o complexo econômico do automóvel, do aço e do petróleo. Esses complexos econômicos que nortearam o processo de industrialização brasileira, eles também tinham introjetados endogenamente uma sociedade muito desigual. Uma sociedade desigual e um padrão produtivo que se mostrou muito danoso ao meio ambiente. Então era como, olha, então é um pouco até a ousadia de que ao mesmo tempo você defende a indústria, defende o desenvolvimento, defende a inovação, mas você fala, não dá para você reproduzir um padrão industrial que seja excludente e insustentável, Então, na verdade, a agenda da saúde, porque saúde não é ausência de doença, saúde é qualidade de vida. Tá? Então, se saúde é qualidade de vida, ela obriga a gente a pensar a questão da vida como um todo. Eu não posso ter qualidade de vida com a poluição e com a degradação ambiental e com a mudança climática que a gente está vindo. Então, saúde obriga a gente a lidar com o clima. Eu não posso ter qualidade de vida se eu não tenho um sistema educacional que seja includente, que as pessoas tenham uma boa inserção no mercado de trabalho. Então, de alguma forma, a saúde, ao estar associada, essa é a definição
que vem de alma a ata, definição tradicional na saúde coletiva. Saúde não é ausência de doença, saúde é qualidade de vida. Ao colocar a qualidade de vida, eu estou falando de uma coisa muito mais ampla do que apenas a saúde dos serviços de saúde, como é que a gente dá assistência médica. No fundo, a gente tá problematizando o padrão de desenvolvimento brasileiro e o padrão de desenvolvimento global, né? Se quiser, você retoma, porque eu me perdi um pouquinho na sua pergunta. Essa influência que você tem da saúde como desenvolvimento foi justamente quando você chegou na Fiocruz, né? Agora e aí esse legado... Eu me lembrei, mas a trajetória era um vínculo com um grupo de estudos nas novas tecnologias da Unicamp, quando eu estava fazendo um mestrado na Unicamp, lá há mais de 40 anos, e era o grupo liderado pelo professor Luciano Coutinho. Então era o estudo naquela época das tecnologias emergentes, de como que a gente fazia políticas de desenvolvimento para essas tecnologias. Não só de saúde. Era microeletrônica. Na verdade, os paradigmas eram tecnológicos, não eram paradigmas sociais. Então, isso que até eu brinco assim, o que eu posso falar já foi a última questão, para um jovem economista? Nos superem. O maior respeito que vocês podem fazer aos pensadores de economia, os que são clássicos, não sei o quê, é a gente incorporá-los, estudá-los e superá-los, né? Então, eu digo assim, nos superem, né? Para você não sair fora da caixinha e das cartilhas que estão aí. Em algum momento, então, a tradição da economia eram aquelas tecnologias emergentes. Se minha memória não falhar, era microeletrônica, biotecnologia, novos materiais, microeletrônica. Eu acho que basicamente eram esses três: microeletrônica, biotecnologia, novos materiais. Já se falava alguma coisa de nanotecnologia, mas era tecnologia da informação, microeletrônica, biotecnologia e novos materiais. Então, a entrada, olha só, e aí se falava, a biotecnologia tem duas áreas principais de atuação. A agro, né, que já havia toda uma tradição de trabalhar na coisa da economia agrícola, a Embrapa, a questão da produção agrícola, do agronegócios, enfim. Né? E na saúde havia um buraco. Tá? Então se pediu, olha, dentro daqueles alunos que eram estudiosos e dedicados, né? Eu fui convidado, na época eu me lembro muito, né? Foi Luciano Coutinho, as referências na época, Luciano Coutinho, professor José Cassolato e Mariano Laplane, né? Convidaram um jovem lá, economista e tal, para estudar biotecnologia em saúde. Então, eu entro na Fiocruz como um campo para estudar biotecnologia em saúde. E aí, quando eu entro na Fiocruz, eu vejo o campo, e isso foi uma mudança, aí eu tenho que dizer, tentando... quando eu falo superar, é superar no sentido dialético, né? Que você incorpora o que foi feito e procura avançar, e não de negar, né? Quando eu entro na Fiocruz, eu falei, gente, é muito mais relevante eu entender de gente do que eu entender de paradigma tecnológico. Tá? É muito mais... Então, o que eu vi aqui era biotecnologia, era vacina. Então, o primeiro trabalho foi sobre antibióticos, né? Assim, né? Que hoje era um problema global. Era entender de biotecnologia, mas eu falei, eu tenho que entender o que esses novos paradigmas tecnológicos têm a ver com gente, têm a ver com vida. Então, foi um choque, a gente falando até no... É off record, mas pode usar o que quiser. Né? Os economistas já estavam estranhíssimos. O que um economista... Agora, depois da Covid, depois dessa coisa, virou moda a saúde. Mas na época era o que um economista está fazendo na Fiocruz. Eu tinha quase que dizer, você faz contabilidade, você está... Né? Em algum momento eu tinha que dizer que foi uma opção. Né? Na época era algo inusitado. Um economista acadêmico estar numa instituição de saúde pública, onde no imaginário era um lugar de biólogo e de médico. Em algum momento eu tinha que dizer, olha, na época eu fiz o concurso para a UF, passei, fui chamado e eu tive que optar em continuar na Fiocruz. Né? Quase que eu tinha que ir para legitimar, né? Hoje não precisa mais, né? Mas era assim, o que um economista industrial e com foco na inovação e no desenvolvimento econômico está fazendo na Fiocruz? Era quase ou uma heresia ou uma incompetência. Ou uma heresia ou... Incompetência é um exagero, eu sou um pouquinho exagerado. Vocês podem tudo reduzir um pouquinho. Minha neta fala, vovô, você não mente, mas você exagera.
Havia, isso reflete um pouco o distanciamento do campo. Para não falar da economia em geral, porque vários vão poder dizer, não, a gente tem o campo das políticas sociais, vários economistas contribuem com isso, mas a economia industrial e a economia do desenvolvimento, ela tinha uma visão de exterioridade, de distanciamento do campo das políticas sociais. Ou seja, o jovem economista, ele não pode tratar o campo da política social como curiosidade e o campo hard do estudo como apenas o campo clássico da macroeconomia e da economia da inovação. Então, te respondendo, porque você falou que é dos jovens, eu estou muito tentando conversar com essa turma, né? Como fiz lá até no auditório lá do... Então, né, mas o que eu te digo, na verdade, eu tomo um choque cognitivo e um choque de realidade a entrar numa instituição onde os problemas de saúde que eram estudados, as classes altas do Brasil raramente tinham. No círculo dos próprios economistas, quem tinha malária, hanseníase, né, qual filho morria de diarreia infantil, que era a maior causa de mortalidade de criança? Então, no fundo, naquele choque eu tinha duas opções. Tá? E eram as duas legítimas, tá? Ou eu fazia o estudo de caso, como é que eu faço inovação em saúde, e voltava para o campo da economia da inovação e da economia industrial, ou eu, na verdade, teriam três opções. Ou eu negava o campo da economia industrial e da economia do desenvolvimento, da economia de inovação, e me tornava um economista da área social, ou eu tentava superar e trabalhar para que essa dicotomia fosse superada. E isso foi a minha trajetória toda, foi de integrar o campo da economia do desenvolvimento da economia do desenvolvimento, da economia industrial e da inovação, integrar endogenamente, depois eu vou te dizer por que é endogenamente, com o campo do bem-estar social e agora da sustentabilidade ambiental, né? Então a trajetória foi essa, e aí eu fui completamente ganho, não apenas pela saúde, mas eu digo, a economia tem que estar subordinada à vida. A economia tem que estar a serviço da vida, né? Isso dialoga com uma tradição de pensamento aqui da Fiocruz mesmo, né? Que tem, desde esse slogan saúde a desenvolvimento, já é uma coisa pensada pelos sanitaristas, né? A gente tem todo um movimento que é dos sanitaristas. Não era só a prática, ela tem a Fiocruz, ela foi a principal instituição, qual é a principal que os paulistas ficam danados, mas ela teve na liderança da concepção do sistema. Isso é uma coisa importante, eu acho que é bem legal você ter falado isso, mas eu entro na Fiocruz para estudar, era para o núcleo de gestão tecnológica, para o planejamento, me torno superintendente de planejamento, mas isso aí não interessa muito cedo, mas o núcleo de gestão tecnológica da Fiocruz, né? E em 86, isso é muito importante, porque a trajetória não é individual, a gente tem elementos do contexto político, social, por isso que a gente faz economia política. No final, me lembra de eu dizer o que é economia política e não esse lixo que o pensamento neoclássico chama de economia política. Você pode colocar literal, tá? No final, eu queria dizer o que é economia política. Por isso que eu estava hoje em casa pensando nisso aqui e até falei, eu queria poder falar isso para outros alunos, né? Se é que tem relevância, né? Mas aquele ano 86 foi o ano da 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde foi lançada as bases conceituais do Sistema Único de Saúde. A partir de toda uma... Então, a Fiocruz, com o Sérgio Aroca, eu entrei na gestão do Sérgio Aroca, o SUS estava nascendo. Então, assim, o economista industrial aterriza não apenas na Fiocruz, mas aterriza na criação do maior projeto de inclusão social dos trópicos no mundo, que é o Sistema Único de Saúde. Eu não podia, né, respeitando a nossa tradição, né, que eu falei dos nossos economistas, escola de campo e tal, chegar e dizer, não, aqui eu vou estudar biotecnologia, o paradigma tecnológico, as trajetórias tecnológicas. Ou seja,
Então isso existe, até para eu tirar qualquer mérito apenas individual, eu entro na saúde no momento crítico em que o SUS estava sendo concebido. E a 8ª Conferência de Saúde, gente, eu não sei, dá o Google aí se ela é de 86 ou de 88, mas é de 86, não precisa dar Google não. De 86, e o SUS, as bases do SUS viram verdade na Constituição de 88. É este momento que um economista industrial entra na saúde. Então é como dizer assim, não dá para ignorar que o que eu estou conversando, quando eu estou conversando de vacina, de medicamento, de antibiótico, hoje eu poderia falar de tecnologia digital na saúde, de inteligência artificial, eu estou falando com equidade, que são os princípios do SUS, quais são os princípios? A universalidade, tem que ser para todos. A gente aqui na Fiocruz fala, ou é para todo mundo ou é para ninguém. Todo mundo que precisa. Não uma fila de vacina que eu não sei qual é a classe social, a renda. Eu não sei o gênero, eu não sei a cor, e eu não sei o local de nascimento, é uma fila universal e equânime. Tá? Então, quando você está... então, era o momento em que você estava propondo, no grupo da Unicamp, vou até para falar, no grupo liderado pelo professor Luciano Coutinho, uma política industrial de inovação contemporânea, ao mesmo tempo estava sendo criado uma inovação social brasileira que era disruptiva, que era o Sistema Único de Saúde. Então, acho que foi, eu até brinco, que eu acho que se eu fosse fazer uma analogia da trajetória, eu estava tentando promover um encontro entre Celso Furtado e Sérgio Arouca, entre o SUS e a economia do desenvolvimento, entre a política social e a economia do desenvolvimento. Então, a trajetória é um pouco essa que colocava. Então, eu vou dizer que havia um contexto. E a Fiocruz, para não fugir, e o que é a riqueza da Fiocruz? Olha que coisa interessante. A Fiocruz ela tem um braço de saúde coletiva e de política social que concebeu o SUS, e era a instituição mais avançada do Brasil em biotecnologia em saúde. Você pode dizer o seguinte, olha aquela coisa marxista do o contexto social, contextual, a realidade influencia o pensamento. Eu estava aterrissando numa instituição que, ao mesmo tempo, produzia vacina, um bem tecnológico, produzia medicamento, reagente para diagnóstico e que concebia o maior sistema universal do mundo em termos de população e com certeza a proposta mais ousada de saúde no dito sul global. Então a Fiocruz, quando você fala vacina, é uma questão de saúde ou uma questão econômica ou uma questão de inovação? Por isso que é endógeno. Não são decisões diferentes. Não é uma decisão de um lado, como é que eu vou ofertar vacina e como é que eu vou desenvolver e produzir vacina. A gente aprendeu na Covid. Quem não tem capacidade tecnológica em saúde não consegue garantir a vida de sua população. Então simultaneamente, por isso que é endógeno, eu quebro a barreira entre o mundo das políticas sociais e o mundo das ciências sociais e o próprio mundo da ciência econômica e da microeconomia e da teoria da inovação. A Fiocruz obrigava a isso, porque simultaneamente produzia vacina, produzia medicamento, produzia reagente para diagnóstico, prestava serviços médicos e concebia políticas sociais e de saúde coletiva com ícones do pensamento social brasileiro que levaram à própria criação do SUS, dos princípios do SUS na Constituição de 88 e da sua formalização em lei, na Lei 80, depois você tem que ver a lei do SUS, tá? Agora, de 1990. Totalmente contracorrente, no meio do governo liberal Collor, também teve isso, uma ousadia. Então olha só, você faz a 8ª Conferência em 86, a Constituição brasileira coloca o princípio da universalidade, da equidade, da integralidade, ou seja, é o princípio para todos, que tem que ser equânime, e integral no sentido, não é tecnologia baratinha para pobre e o rico podendo se tratar de câncer, não, é integral. Tem que ser desde a atenção primária, do soro caseiro para diarreia, até o tratamento de câncer numa visão integral da sociedade brasileira. Então, neste momento, está o grupo de Campinas estudando
né, os novos paradigmas tecnológicos que o Brasil precisaria entrar no contexto da transformação global, isso tem tudo a ver com o contextual, juntando com a própria conformação e organização do Sistema Único de Saúde. E a Fiocruz, como instituição síntese, que ao mesmo tempo era uma instituição econômica, a Fiocruz hoje está entre as 10 maiores farmacêuticas do Brasil. Ela é uma instituição econômica, tá? Junto com o Butantan, lidera o mercado de vacinas brasileiro. E ela é uma instituição ao mesmo tempo social, tá? É uma instituição que concebe toda essa relação de saúde, bem-estar, de organização. Então, digo, o contexto Fiocruz era quase como assim, a bola estava quicando para alguém pensar essas coisas juntos, né? Para poder pensar a dimensão econômica, social e ambiental. Ambiental sempre coloco, a Covid é uma questão ambiental, né? Assim, só para dizer, não dá para você separar saúde e ambiente. Não dá para separar, você está esquentando o planeta, está tendo esses problemas todos, você está tendo uma série ou seja, integra. Então, essa agenda é quase como eu acho o substrato institucional e social concreto que articula desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social em saúde pelo SUS e uma instituição concreta onde a dimensão econômica, tecnológica e social não podiam ser separadas. Não sei se... Não, perfeito. Isso já engancha com a próxima pergunta, que é sobre a origem do conceito, né, da abordagem do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é lá dos anos 2000 e já nesses anos 90 conturbados começa a se gestar essa ideia. Deixa eu dizer, o começo dos estudos, desde a entrada da Fiocruz, eram as indústrias da saúde. As indústrias da saúde que pegava particularmente, tem um livrinho de 87, que pegava a área de medicamentos, vacinas e reagentes para diagnóstico, não pegava ainda a área, mas, ou seja, estudava indústrias da saúde, ainda era uma área de economia industrial muito relevante, começa o estudo de indústrias da saúde, tá? E aí eu acho que vem essa chamada para a integração entre a dimensão econômica, da inovação e social. Sérgio Arouca, na Fiocruz, ele monta na presidência da Fiocruz, ele tinha um vice da área social e um vice da área da biomédica e da inovação. Tá, só para ver, assim, eu estava vendo aquele mundo todo, um garoto, né, chegando lá, vendo o Sérgio Arouca, ele começa a romper dentro da Fiocruz, ele formulando o SUS, ele abre ao mesmo tempo um núcleo, uma área de política de ciência, tecnologia e inovação. O cara era um gênio mesmo, ele abre os dois campos em 86, todo mundo achando que ele só SUS, ele abre dentro da Fiocruz uma área de política de ciência, tecnologia e inovação, né? Então, eu entro por essa vertente aí. Então, a partir dos estudos da economia industrial na saúde, pegando os setores industriais, nos anos 2001, tá? Já com 10 anos de SUS aí. Né, pegando já essa tradição, que se trabalhava muito a questão dos insumos de saúde e as indústrias em saúde. Eram insumos em saúde, que era farmacêutica, vacina, reagente para diagnóstico, equipamentos médicos, insumos em saúde. 10 anos depois, ainda nos estudos de competitividade, aí você tem que pegar, Tati, que isso está no meu... aqueles estudos das cadeias integradas, ultra citado, que foi o primeiro relatório de pesquisa, era aqueles estudos de competitividade que era liderado pelo Instituto de Economia da Unicamp e o Instituto de Economia da UFRJ. E tinham outras instituições também. Como pessoas-chave, eu colocaria mais uma vez o Luciano Coutinho. Em 2001, era o estudo, era quase tentando fazer um programa de política industrial, pensando num governo que fosse progressista e que deu algumas bases para o governo Lula de 2003, o primeiro governo Lula. Mas eram estudos de integração nas cadeias produtivas do Brasil, nas cadeias produtivas globais. Depois isso está bem referenciado, tá? 2001, enfim, isso não eu pego para vocês. O primeiro artigo do Complexo sai em 2003, mas o primeiro estudo do relatório de pesquisa, que era
Se quiser, gente, é que aqui não vai ter. Deixa eu pegar. Bom, peguei. Esse é o estudo de competitividade de cadeias integradas no Brasil. Impacto das zonas de livre comércio. Tá? Que foi o estudo, era um estudo coordenado pelo Instituto de Economia da UFRJ, pelo Instituto de Economia de Campinas, para pensar a integração do Brasil nas cadeias produtivas globais frente no contexto das zonas de livre comércio. Tudo a ver hoje não da coisa do acordo União Europeia-Mercosul, né? Mas isso tá naquele estudo, né? O mesmo grupo, né? Eu me lembro do Luciano Coutinho, Davi Kupfer, que faleceu, um ótimo professor, João Carlos Ferraz, enfim, mas a grande referência era o Luciano Coutinho, que vem da tradição dos estudos de competitividade da indústria brasileira, né? E aí tem uma coisa interessante, né, que a encomenda para mim, mais uma vez, era que eu fizesse o relatório, que eu coordenasse o relatório de biotecnologia em saúde. E eu falava para os meus amigos e meio que responsáveis por eu ter entrado nesse campo, tentando, né, fazer a superação dialética, né? Falar, gente, eu já estudo biotecnologia em saúde, minha tese de 90 é biotecnologia em saúde, e a gente já tem o mapa. É mais disruptivo e mais interessante a gente estudar o sistema econômico e produtivo que dá sustentação a toda a política de saúde, tá? E não apenas um setor ou uma tecnologia. Eu estava pedindo, né, quase que implorando, não vamos fazer mais um estudo setorial, mas era um estudo setorial, era um estudo da inserção da indústria brasileira nas cadeias produtivas globais. A encomenda para mim era biotecnologia em saúde. E eu fiz um diálogo muito grande com o Luciano Coutinho, com o Davi Kupfer particularmente, que eu me lembro, né, tentando, né, e buscando, olha, em vez do corte ser o paradigma tecnológico ou o setor, vamos fazer o corte ser a dimensão, o campo de utilização das tecnologias e da indústria, que é o campo da saúde. O corte ser pela sociedade e não pela tecnologia, né? Aí o folclórico para vocês é que o tempo todo, não, mas a demanda nossa é no estudo, se eu não me engano, feito para a CNI ou para a Fiesp, né? Então, a demanda era política industrial e setorial, não era para pensar política. E né, em algum momento, eles gostavam muito de mim, realmente, porque senão eles teriam me demitido, porque eu estou tentando contratar um consultor que não quer fazer o que eu estou pedindo para ele fazer. E aí nós fizemos uma negociação. Eu falei, olha, eu dou um grande peso para biotecnologia em saúde, mas deixa eu pensar a saúde como um todo. E aí, a partir daí, nasceu, né, a ideia, né, foi desenhado e tal, deixa eu ver aqui se... Né, nessa figurinha bem, só você desenhar coisa assim, do complexo da saúde, assim, o sistema econômico, produtivo e tecnológico, que é a base material do SUS, é a base material da saúde. Eu, quando tenho Covid, né, no meio da pandemia da Covid, eu não preciso só de vacina ou de medicamento, né? Eu preciso de vacina. Se eu sou internado, eu preciso de medicamento, eu preciso ter diagnóstico que vai desde do dedinho lá, do oxigênio, até a ressonância magnética do pulmão. Eu tenho que ter atenção básica que eu possa dar a atenção primária da pessoa que tem Covid, e eu tenho que ter atenção à UTI, para tratar de uma pessoa que tem que ser entubada e que tem que ser tratada. Eu costumava dizer o seguinte, se alguma parte é um sistema, o que é a definição de sistema? É a interdependência. Então, assim, não adianta eu ter vacina se eu não tenho atenção básica para a vacina chegar na população lá na ponta. Não adianta eu ter atenção básica se eu não tenho vacina. Não adianta eu ter atenção básica se eu tenho que internar a pessoa numa unidade tecnológica de altíssima tecnologia, e eu não tenho UTI, e eu não tenho ventilador, porque eu não tenho capacidade. Então eu estou lidando com um sistema econômico interdependente, onde é mais importante o problema, né, até o que eu costumo dizer, né, nós na economia e na academia temos departamentos, a sociedade tem problemas.
Tá? Então, a questão do problema... Então, assim, eu tenho o departamento da biotecnologia, a tecnologia da biotecnologia, mas o problema da sociedade é saúde, que vai desde a atenção básica até o... E aí, houve uma negociação onde os meus queridos professores autorizaram e falaram, vai, mas dá uma ênfase na biotecnologia. Eu falei, vai dar. E aí, a partir daí, a gente começou a lidar com a balança comercial. Não era só mais a balança comercial do medicamento, não era mais só a balança comercial da vacina. A gente começou a pensar qual é a dependência que eu tenho no Brasil. Pela primeira vez, olha que coisa, é só o óculos, né? É só o olhar cognitivo. Olha como isso é importante para o economista, né? Ao ter o olhar sistêmico, não se calculava a dependência em saúde. Se colocava a dependência em medicamento, a dependência em vacina, a dependência em equipamento, a dependência em saúde digital hoje. Não se, né, pela primeira vez, e hoje mostra, né, olha, eu tenho uma dependência em saúde, eu não consigo ter um sistema universal de saúde se eu não tenho uma base industrial, tecnológica de inovação na saúde como um todo, e que mostrava que a gente estava num crescimento exponencial da dependência tecnológica em saúde, que na Covid mostrou a gravidade disso. Não era só uma dependência de vacina, eu não tinha vacina, não tinha medicamento, eu não tinha máscara, não tinha ventilador, eu não podia cuidar da vida. Então, nessa trajetória, e aí teve uma coisa importante, já que você está interessado nisso, né? Carlos Lessa estava na presidência do BNDES. E 2003, vocês estão meio brincando, por isso que ele vai brigar aqui, a gente vai parar. Tá? 2003, o Carlos Lessa organiza um seminário do BNDES, coloca o PIB da saúde toda no auditório do BNDES, assim, era gente saindo pela porta sobre o complexo da saúde. Em 2003, você viu? Da ideia à política pública, né? E eu abro, né, com uma apresentação e falo, gente, como é que eu vou explicar esse bicho? E a gente aqui... Aí eu falei, eu coloquei um slide de uma UTI neonatal, uma UTI de criança. E aí nesse slide eu falei, isso aqui é o complexo da saúde. Tá? Eu era uma criança no leito de UTI e dizia, para tratar dessa criança, olha aqui no slide os equipamentos de monitoramento. Olha aqui o imunossupressor, né, para que a gente possa reduzir a reação imunológica da criança. Tá? Olha aqui, no ponto de vista do trabalho, o médico, o enfermeiro, as pessoas que eu estou empregando. E essa criança chegou aqui porque veio encaminhada pela atenção primária. Olha aqui os medicamentos que eu estou tendo que dar para essa criança, para que ela possa, no caso era uma coisa cardíaca, para que ela possa tratar do coração. Eu tenho aqui um sistema produtivo e tecnológico para cuidar da vida, no centro da criança. Eu não tenho a indústria farmacêutica, a indústria de vacina, a indústria de equipamentos, eu tenho um sistema econômico e produtivo que dão sustentação a cuidar das pessoas, né? Então, naquele único slide, eu digo, aqui está o complexo como um todo. Está a indústria, está serviços, está farmacêutica, está vacina, tinha produto biotecnológico, tinha paradigma da química, tinha microeletrônica, cheio de sensores quando você entra na UTI. Falei, isso aqui é o complexo da saúde. Tá? E aí, neste complexo, a nossa vulnerabilidade, hoje está em mais de 22 bilhões de dólares a nossa dependência tecnológica, é o segundo maior déficit comercial do Brasil, sem contar a tecnologia digital dentro da saúde. Provavelmente a maior dependência tecnológica que o Brasil tem hoje é no campo da saúde. Então, eu digo, a vida no Brasil é vulnerável pela dependência tecnológica que a gente tem no campo da saúde, se a gente colocar. Então, mostrava também como o nosso déficit comercial tinha crescido de 97 até 2002, tinha quadruplicado. Ou seja, à medida que o SUS, olha que coisa interessante que junta as duas políticas, o SUS estava se consolidando e o acesso à saúde estava aumentando, eu tinha um hiato onde o acesso à saúde aumentava e eu não tinha base tecnológica e produtiva para fazer frente ao direito à saúde que a população tinha. Então a gente falava, tem que ter a boca do jacaré. Eu estou aumentando o acesso e estou aumentando o gap tecnológico, né? Bom, daí, né, só para não perder, né, eu acho que também essa agenda entra na saúde pública e aí na gestão do ministro Temporão em 2007, 2008, tá, abre pela primeira vez uma política
no campo do Ministério da Saúde, não no MIDIC, uma política para o complexo industrial da saúde, para você fazer parcerias de desenvolvimento produtivo, parcerias tecnológicas entre a área pública e a área privada. Começa em 2007, 2008 e depois arranca. Eu fui secretário em 2011 no período da presidente Dilma, aí arranca e você constrói mais de 100 parcerias tecnológicas no campo da saúde, 2 das quais permitiram o Brasil produzir a vacina para a Covid. Quando a gente fala essa política, essa visão, apenas na vacina em Covid permitiu salvar 200 mil vidas na pandemia. A gente produziu vacina com a Fiocruz e o Butantan a partir de parcerias que tinham sido construídas na política para o complexo. Quando pergunto assim, qual é a qualidade do gasto público, como é que a gente avalia as PDPs, eu falei, a primeira coisa, a gente tem que melhorar muito. Mas eu acho que o primeiro parágrafo é que essa política salvou 200 mil vidas na pandemia. Aí depois a gente conversa sobre como é que melhora, como é que avança, como é que não erra, etc. e tal. André, então é um pouco isso, né? Então o complexo ele nasce, né, como na perspectiva da construção de uma base econômica e tecnológica para sustentar um sistema universal de saúde. Eu acho que para tentando te dizer. E do ponto de vista da tradição da economia, aí eu lembrei lá do Wilson Cano, eu acho que isso é importante. Por que complexo econômico? A primeira formulação era só complexo da saúde, talvez fosse melhor. Tá? Porque o complexo econômico industrial da saúde, fica esse palavrão imenso. A gente pode usar complexo da saúde. Mas qual é a ideia, né? Que, até para vocês entenderem como economista? Na tradição da economia, do desenvolvimento, sempre se falava quais são os grandes complexos econômicos que estão na raiz da própria constituição de uma economia nacional. Então, o primeiro complexo econômico foi o complexo econômico cafeeiro, né? Onde a partir do café você gera efeitos dinâmicos e gera demanda que você começa a industrialização brasileira. O segundo complexo econômico, só para destacar alguns mais importantes, foi o complexo econômico da automobilística, do aço e do petróleo. A gente, do século XXI, está tendo que pensar quais são os novos complexos econômicos que permitem associar inovação, bem-estar e sustentabilidade ambiental. Daí a gente coloca, olha, a saúde se apresenta como um dos novos complexos econômicos que tem a cara dos desafios do século XXI, tá? Que é para dinamizar a economia brasileira. Aí vem o dado, porque a saúde ela está presente, ela representa 10% do PIB, superior ao que a automobilística representa. Está 10% do PIB, ela gera 17 milhões de empregos diretos e indiretos, a área que mais emprega a gente, e ela tem um efeito dinâmico, pervasivo na sociedade, onde se eu não tenho qualidade de vida, se eu não tenho saúde, se eu não tenho bem-estar, eu não tenho desenvolvimento. A pandemia da Covid mostrou isso. Como é que eu podia ter desenvolvimento com a população totalmente em risco pela pandemia? Então, a saúde ela tem aquela cara... E o ponto de vista tecnológico, ela está presente nos grandes paradigmas tecnológicos que moldam a economia mundial. Se eu perguntar qual é a área de aplicação mais intensa da biotecnologia, a saúde está na liderança, está entre as áreas líderes. Se eu pegar a nanotecnologia, saúde. Se eu pegar a inteligência artificial, saúde. Se eu pegar microeletrônica e tecnologia de informação, saúde. Ela representa entre 30% e 40% do gasto mundial com ciência, tecnologia e inovação. Então, o que eu estou dizendo é um sistema econômico e produtivo e tecnológico, além de um sistema social, que é pervasivo, né? O pessoal lá no pervasiveness, né? O pervasivo nem estava no dicionário brasileiro, mas pode usar porque hoje em dia todo mundo usa. É abrangente, eu acho pervasivo, mas porque é no sentido que ele penetra. Tá? Então, digo, eu sem ter qualidade de vida, no conceito correto de saúde, eu não tenho economia nacional. Então, o que a gente, né, quando a gente coloca o complexo econômico industrial da saúde, é que a indústria tem um papel decisivo, a inovação tem um papel decisivo, mas ele se apresenta como um dos complexos econômicos críticos que constitui uma nova aposta de uma nova política de desenvolvimento, que, ao contrário das políticas de desenvolvimento do passado, ainda que meritórias, né,
elas carregam em si a dimensão da equidade e da sustentabilidade ambiental. Né? Então, nesse sentido, no Complexo Econômico Mundial da Saúde, nessa concepção, como a Fiocruz coloca, né, no seu trabalho, o lado do SUS, né, e dos serviços, ele não é simplesmente um mercado que ganha esses insumos desse complexo, ele é uma parte propositiva, né, que cria o diagnóstico e demanda. Você pode falar um pouco sobre o papel dos serviços não ser passivo? Eu acho que isso é muito importante. Até orientei algumas teses sobre o papel ativo dos serviços, a mais recente até, que pega, inclusive, a questão na sustentabilidade ambiental. Né? Primeiro, você não tem um medicamento, um produto em saúde que não tem que ter pesquisa no campo dos serviços. Qualquer vacina que a gente toma, ele tem que ter pesquisa clínica, pesquisa que é realizada de modo inteligente, de modo abrangente, nos hospitais. Você não sai do tubo do laboratório para a pessoa. Então, ou seja, o processo de saúde ele envolve fortemente o serviço. Até por isso que, quando a gente fala complexo econômico industrial, no fundo a gente está pensando, pegando lá de Schumpeter e de Marx, que a lógica industrial envolve todas as atividades econômicas, a ponto que eu posso dizer que eu tenho uma indústria de serviços. Nos Estados Unidos ou no anglo-saxão, a gente fala indústria de serviços. Por exemplo, inteligência artificial é serviço. Software é serviço. Ou seja, então essa concepção também parte o serviço como um campo essencial da saúde. Né? Se eu pegar os 10% de emprego que são gerados no complexo da saúde, 90% está na área de serviços. Até o pessoal, quando quer voltar para as políticas setoriais, não vão fazer política farmacêutica. Então não fala mais que é 10% do PIB, é 2%. 1,5%. Tá? O que tem 10% do PIB é esse sistema econômico. E a área uma potência também, que é uma potência. Esse SUS enorme, super capilarizado. É isso. Então a área de serviços, isso é importante. Olha que coisa interessante. Os agentes, o programa de saúde da família e os agentes comunitários de saúde, que são serviços, são verdadeiros arranjos produtivos locais que estão espalhados no território brasileiro todo. Não há um município no Brasil, por mais pobre que seja, mais excluído que seja, que ele não tenha atividade econômica na saúde pelos serviços de atenção básica em saúde. Então, quando você organiza uma equipe de saúde da família, que tem os médicos, fisioterapeuta, que tem os profissionais de saúde, os agentes comunitários de saúde que vão lá ver se não está tendo dengue, se o mosquito da dengue não está proliferando na casa das pessoas, eles são verdadeiros arranjos produtivos locais que usam hoje em dia, não dá para trabalhar sem segunda opinião, sem telemonitoramento, sem inteligência artificial, sem celular. Então são verdadeiras estruturas produtivas tecnológicas. Isso é outra coisa importante, o complexo econômico da saúde, ele está presente em todas as pessoas. Eu não conheço ninguém que não tenha tomado uma vacina, um medicamento, que não tenha tido algum atendimento no parto. Ele já nasce no complexo da saúde. Ele já nasce e fala, tem um médico aqui me tratando, tem uma enfermeira e tem uma tecnologia em saúde para que a criança possa nascer. Então não tem uma pessoa, isso é outra questão que dá uma... Né? Eu não tenho uma pessoa em um território brasileiro que não tem uma interface com esse sistema econômico, produtivo e tecnológico. Então, e aí nisso, os serviços, do ponto de vista da participação no emprego e na geração de renda, eles são determinantes não apenas como consumidores de inovação, mas eles participam, eles têm que ser integrados ativamente no processo de geração de inovação, sem o que as novas ideias não conseguem chegar às pessoas. Para que as ideias e o conhecimento tecnológico de inovação chegue às pessoas, ele tem que passar pelos serviços, não apenas no uso, mas também no desenvolvimento e adequação. Por exemplo, o que seria um tubo para você entubar uma pessoa? Seria um tubo maravilhoso que na hora que você vai no hospital, ele arranha, ele sangra a pessoa e ele faz ter uma infecção generalizada e a pessoa morre. Tá? Então, os serviços como um braço ativo, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso é importante, tá? A dimensão industrial, os serviços não operam e não conseguem entregar
qualidade de vida, entregar vida à população, se não tem uma base industrial e tecnológica junto, né? Se uma base tecnológica e industrial. Porque o serviço também como... Se você entra, o Schumpeter falava isso. Ele falava, o grande hospital é tão fruto do processo econômico capitalista quanto uma grande petroquímica. Está lá no Schumpeter. Tá lá no Schumpeter, né? Para a gente não falar. Então, eu digo, você conhece algo mais industrial do que uma unidade de análise clínica? Quando você entra, né, para você fazer seus exames de sangue, de urina, de não sei o quê, e recebe códigos de barra, e aquele prédio, tudo trabalhando, aquilo é indústria puro. Então, no fundo, é a lógica industrial, está no primeiro artigo de 2003, 2001, 2002. A lógica industrial capitalista, porque a gente fala capitalista é de mercado, não é? Mas é a lógica industrial do sistema que a gente vive, penetra de modo arrebatador em todos os campos da saúde. Antigamente se falava que vacina estava fora do mercado de saúde ou estava fora da lógica industrial da saúde. Vacina era feita pelo Pasteur, pelo Merrier, por instituições não lucrativas. Hoje vacina é o segundo segmento econômico mais importante do complexo, da dimensão industrial do complexo da saúde. A gente fala assim, a atenção primária, não existe mais área virgem, né? A dinâmica capitalista invadiu todo o campo da saúde e se a gente não entender isso, a gente não consegue fazer política econômica e industrial onde coloque o acesso à saúde, o SUS e o direito à saúde em primeiro lugar. Hoje eu não faço mais atenção primária em saúde, aquela atenção que a gente fala, né? Se eu não tenho inteligência artificial, se eu não tenho celular, se eu não tenho conectividade, se eu não tenho segunda opinião, se eu não tenho redes de informação e comunicação. Então, digo, na visão também estava o reconhecimento que a lógica industrial e de inovação invadiu toda a saúde. E para isso eu tinha que ter uma economia, olha que os dois desafios, eu tinha que ter uma economia industrial e uma economia da inovação que entendesse toda a saúde, e não apenas o segmento industrial, mas também o segmento de serviço, e de outro lado eu tinha que problematizar e tratar com um olhar de economia política a economia industrial e da inovação para que ela atendesse às demandas de saúde. Eu vou te dar um exemplo, né? Justificaria a gente ser como, né? Antigamente se dava o exemplo da Índia, que teve uma política industrial e tecnológica farmacêutica muito bem sucedida. Tá? Pequeno detalhe, 50% da população da Índia não tinha direito e acesso a medicamentos. Então, que economia industrial é essa? Então, assim, né, eu me lembro da Conceição Tavares, em algum momento, falava, só me faltava essa para me darem como paradigma quando a gente no Brasil tem o SUS. Tá? Ela não falou do SUS especificamente, mas ela falou, só me faltava colocar nesses países que não dão direito social, né, às pessoas como paradigma de desenvolvimento, gritando no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que eu vi. Né? Ela gritando, né? Porque aí ela gritava sempre, né? E aí, então, no fundo, ao compreender a dinâmica capitalista dentro da saúde, eu podia fazer políticas econômicas de inovação que se voltassem para a própria saúde e não que fossem descoladas, onde eu teria uma estratégia de competitividade, que é necessária, descolada de uma estratégia de direito à saúde e de direito à vida. Né? Isso se conecta bem com a próxima pergunta, que é justamente sobre fazer política industrial hoje numa democracia. Talvez exija ser com uma missão social ou vai ser capturado por lobbies, né? Você falou uma vez numa palestra. E você enxerga essa legitimação do complexo econômico industrial da saúde como um cerne assim que... Eu acho que ele dá uma chance. Não te digo que o jogo está ganho, não. Porque ao você dialogar com a sociedade como um todo, né, com a vida, né, eu permito que a política industrial não seja apenas uma política para as empresas e para a indústria. A política industrial, seguindo a tradição do Celso Furtado, seguindo a tradição desenvolvimentista, eu, para fazer política industrial, não posso ouvir apenas os empresários, eu tenho que ouvir a sociedade. Para que serve aquela tecnologia? Olha que coisa interessante. Eu fui num congresso de medicina tropical e eu vi o movimento social de pessoas com doenças negligenciadas. Aí tinha lá, chagas, precisamos de vacina. Malária, precisamos de tratamento que não cause tanto malefício. Hanseníase, que antigamente se falava lepra, né? Hanseníase, precisamos de tratamento em que não seja tanto tempo que as pessoas abandonem o tratamento. Tuberculose, precisamos de drogas que não causam reação. E eu comecei a fotografar os cartazes.
Eu falei, gente, isso é uma agenda tecnológica que vem da sociedade. Eu tenho uma agenda tecnológica, por isso que depois veio a Mazzucato, fala de missões, eu acho que ajuda muito a gente, mas assim, ela também acho que aprendeu muito com... Né, é uma agenda tecnológica, de política industrial e tecnológica, que pode dar lucro, que pode gerar emprego, mas que vinha da sociedade. Quando foi lançada a política industrial, a nova política industrial para o complexo da saúde, quem abriu no Palácio do Planalto o lançamento da política industrial foi a Dona Amélia, uma mulher negra, com chagas, líder, presidente do Movimento Social de Doenças Negligenciadas. A primeira fala, né, não foi de um empresário, não foi da CNI, que estava presente, não foi da Fiesp, que estava presente, não foi das associações farmacêuticas que estavam presentes. A primeira fala foi de uma pessoa, de um movimento social que lançou. Então, quando você fala da saúde, só que existe um risco. Eu vou dizer qual é o nosso grande risco. É o risco, se eu quisesse ser elegante, eu falava o risco de Sísifo, né? A gente sobe a montanha, desce a montanha. Mas eu prefiro falar o risco do pau de sebo. Tá? Do pau de sebo pegando a nossa festa junina. Né? Porque há uma tendência, né? Porque, como dizia o Keynes, é mais difícil eu me liberar das velhas ideias do que eu colocar as novas ideias. Há um risco imenso da política que foca nos setores e nas tecnologias se sobreporem às políticas que focam na sociedade. Há o risco que a sociedade não reconheça, né, de que o movimento da saúde coletiva não reconheça a importância da tecnologia e da inovação para a política social, e há o risco de nós, economistas, de novo, cindirmos o campo, né, tecnológico, da indústria, do setor, do campo da vida. Então, digo, isso é uma construção política. Por exemplo, na última Conferência Nacional de Saúde, meu pessoal aqui tem estudo sobre isso, o complexo da saúde foi citado 17 vezes. Isso é um ouro, porque era o movimento da sociedade, mais de 6 mil pessoas do movimento social falando, temos que desenvolver. Então, o complexo da saúde, ele também oferece, né, quando você fala de modo menos acadêmico, a gente pode simplificar os nomes depois, eu vou ter até a ajuda de vocês, tá? Mas quando a gente coloca vacina, sociedade, isso é muito importante. Tratamento de câncer, para não ficar só enxerga, porque tratamento de câncer, hoje a gente está correndo o risco de ter tratamento de câncer para rico e pobre não ter tratamento de câncer nenhum pelo preço. Pobre não, classe média. Né? Tem tratamento de câncer que é 2 milhões por pessoa por ano, né? Se a gente não se cuidar. Então, a saúde, por ela ser pervasiva e pelo complexo da saúde estar na vida das pessoas e na vida da sociedade, existe uma chance da gente tirar a política industrial da captura dos gabinetes e da captura que existe da política industrial só para atender ao interesse econômico e não ao interesse da sociedade. O interesse econômico pode ser atendido, mas de modo subordinado ao interesse da sociedade. A sociedade ocupa o debate econômico. Ocupa o debate. E aí eu acho que a responsabilidade dos economistas é enorme. Dos economistas conversarem sobre política industrial e de inovação com as demandas da sociedade. Eu dei aqui um exemplo, mas na área da saúde você tem associações para lidar com câncer, com doenças raras, ou seja, é um pouco assim, cindir do ponto de vista até da prática. Eu vou dizer para os economistas, visitem a CNI e a Fiesp, é fundamental. Mas visitem os movimentos sociais para saber quais são as questões, porque se a inovação e a tecnologia não servem às pessoas, eu acho que não deve ser nem prioridade de política pública. Isso é forte. Se tecnologia e inovação não serve, se inteligência artificial não é para as pessoas, e é para criar um tecnológico, uma divisão tecnológica, não deve ser. Então, eu acho que é uma coisa... Bom, Quem formula as perguntas é mais a sociedade e a indústria vai ter a resposta. Né? Eu acho que assim, você pode até... mas, ou seja, as perguntas essenciais têm que vir das demandas da sociedade. Né? Acho que a última para esse bloco do Complexo de Saúde é essa abordagem que integra, né, os direitos com a base material que nos fornece, né, e pensa a própria base material, os direitos como um motor para o desenvolvimento. Essa abordagem pode ser usada para outras áreas sem ser a saúde? Você vê exemplos disso? Sim. Trouxe até uma cola aqui para mim.
que eu já tinha visto a pergunta. Não, eu acho que é muito importante. Aí, eu acho que, no fundo, aqui a gente está numa batalha cognitiva também, que, ao contrário da visão liberal de que os direitos sociais previstos na Constituição Brasileira de 88 não cabem no PIB, é o contrário. Os direitos sociais talvez sejam a grande oportunidade ou a grande frente de expansão para a volta do crescimento dinâmico do PIB. Então, essa visão, aí isso é diferente da Mazzucato, de outros, que muitas vezes se diz, né, que você tem países desenvolvidos que falam a questão do PIB, da renda, hoje não é tão central. Acho que o Brasil, por ser um país subdesenvolvido, enfim, ele é necessário a gente ter agendas econômicas que permitam geração dinâmica de PIB, de emprego e de renda. E se eu pegar a inovação no conceito mais denso de inovação, inovação é a abertura de espaços econômicos novos. É eu fazer o que eu não fazia antes. O SUS foi uma grande inovação, não tinha acesso, não tinha mercado. Se criou mercados dentro do SUS. Então, a inovação, rigorosamente, é a abertura de espaços econômicos. E quais são os espaços econômicos que se abrem? O espaço da saúde, tá? O espaço ambiental, da sustentabilidade. Em vez de eu ver só o ambiente como restrição, eu tenho uma grande frente de expansão que gera inovação, gera emprego, gera renda na questão ambiental, né? Eu vou pegar algumas... Esse paradigma eu até tenho trabalhado em conjunto com um jornalista na CIF, faço parte do Conselho Consultivo do Projeto Brasil, junto com o professor Beluso, né? Com também Sérgio Rezende, Renato Janine Ribeiro e outros, né? Para pensar um projeto Brasil, onde esse paradigma da saúde, a gente está pensando na ampliação do paradigma da saúde. Eu vou pegar algumas áreas que eu acho que são muito convergentes. Toda a questão da infraestrutura urbana, da mobilidade, né? A gente hoje tem um padrão, né, de transporte completamente viesado e descolado da demanda social. Tem uma péssima matriz de transporte coletivo e uma indústria automobilística que reproduz o padrão tecnológico com as cidades, com a vida insustentável nas cidades, as pessoas levando mais de 4 horas para chegar ao trabalho e para sair do trabalho. Então, mobilidade urbana, mobilidade nas pessoas, vida nas cidades, tá? É um grande desafio nacional e que pode né, ser uma agenda, inclusive, de reconversão do parque industrial brasileiro, né, que vai desde a automobilística, de toda a infraestrutura de transporte do Brasil para atender a sociedade, né? O campo é todo da educação e da cultura, né? A gente tem uma base tecnológica para generalizar uma educação de qualidade no Brasil, usando inteligência artificial, microeletrônica, mas aonde a educação universal e de qualidade seja da mesma forma que é o sistema de saúde universal. A cultura, tá? Né, a gente está vendo aí o Brasil, a dimensão do Brasil no cinema brasileiro, né, mostrando a sua potência, com pequeno apoio da volta do apoio à cultura que o presidente Lula fez, né, e é reconhecido até pelo Wagner Moura, por todos. A cultura aparecendo como uma frente, né, que gera emprego, que gera renda, etc. E tal. A questão da sustentabilidade, né, só para pegar. Mas aí qual é o modelo? É que é possível você ter uma agenda de inovação, uma agenda tecnológica, parcerias público-privadas, também não é só uma coisa genérica. É como é que eu faço modelos de política industrial e de inovação que usem, né, o mercado interno brasileiro, a capacidade, né, essa mega potência de pessoas e de mercado que é o Brasil, para que a sustentabilidade seja uma frente de expansão. Todo o campo da segurança alimentar, né, um Brasil que melhorou na questão, mas é uma vergonha o Brasil ainda ter fome e ter insegurança alimentar. Tá? Então, todo o campo dos alimentos, até num diálogo com o agronegócio, com a agroindústria, que ninguém vai terminar com a agroindústria, com o agronegócio, mas é o seguinte, voltando ao exemplo que eu dei da Índia de medicamentos, a gente não pode ter uma agroindústria exportadora fortíssima e a população brasileira passando fome. Então, a questão alimentar, eu acho que eu coloco como uma dimensão. E tenho que colocar, né,
a questão da segurança nacional e da defesa. Eu acho que hoje somos obrigados, né, frente ao ataque que está se tendo, infelizmente. Eu costumava dizer que, em vez de ser o complexo da morte, vamos fazer o complexo da vida, que é a saúde, mas eu acho que junto com o complexo da vida, a gente vai ter que também fortalecer o nosso complexo da defesa para a gente poder se defender nesse contexto geopolítico tão ameaçador que atravessa tudo. Mas só para ser mais assim, sintético, eu acho que a questão do paradigma da saúde, para pegar toda a questão da transformação ecológica, da infraestrutura, mobilidade e moradia, da questão da educação e da cultura, da questão da segurança alimentar e da questão da defesa, né? Eu estou colocando mais 5 áreas. Eu digo, esses complexos econômicos poderiam sustentar um novo projeto nacional de desenvolvimento que fosse dinâmico do ponto de vista da inovação, dinâmico para a gente não ficar com voo de galinha e gerar emprego e renda de modo sustentável, e que tivesse na matriz produtiva, né, nessa definição de prioridades, o gen da equidade e da sustentabilidade ambiental. Porque uma coisa que é muito forte no SUS, né, como motor do desenvolvimento, é que ele tem muita participação social, né, e tem toda essa capilaridade de conselhos locais, um sistema federativo de articulação. E isso talvez seja essencial num modelo de colocar direitos como motor de desenvolvimento. Eu até digo isso, né, até como um grande desafio aí para os jovens da economia, né? Eu me lembrei do Piketty, né? Falando lá no livro dele, Capital e tal, ele falando, a economia é importante demais para só ser trabalhada pelos economistas e pelos empresários. Esta agenda, você fala, se eu pegar essa agenda, a agenda da saúde, da mobilidade, dos alimentos, da transformação ecológica, são agendas da sociedade. Então eu acho que os economistas, né, o apelo que eu faço aos jovens, né, saiam da triste torre fechada de marfim, ou de, enfim, da economia, e voltem a dialogar com a sociedade. E eu acho que a saúde é um exemplo imenso. Todo município brasileiro tem um conselho municipal da saúde. Toda região brasileira tem um conselho, até são nomes horrorosos, mais feios do que o do Complexo Econômico Industrial. Tripartite, conselho tripartite, comissão interministerial tripartite, que vem Estado. A área da saúde, ela tem participação social em todo o território brasileiro. Eu acho que agora, quando você está falando de um sistema único de segurança pública, sistema único de educação está na pauta também. Então eu acho, quer dizer, em vez de a gente achar que a sociedade atrapalha a política industrial de inovação, a sociedade ela coloca as demandas. Porque o que é problema social, o que é desafio social, quando o desafio é enfrentado, ele vira mercado. Ele vira demanda econômica. Não vamos colocar mercado não, porque acho que pode ter uma leitura diferente. Quando o desafio social é enfrentado, ele vira demanda e vira oportunidade de geração de renda e emprego, inclusive para o setor empresarial. Então eu acho que a gente tem que tirar a política industrial de inovação dos castelos, e como agora eu lembrei da Conceição, né? Eles dizem que não fazem política. Mas a política é feita nos jantares, a política é feita nas festas, a política é feita nos encontros sociais. Coloca a discussão da política de desenvolvimento, vamos acreditar na sociedade, acreditar na Dona Amélia que nos deu uma agenda. Nós criamos um programa para doenças negligenciadas pautada pela sociedade, né? E que gera emprego, gera renda e tem propostas de parceria público-privadas. Então, eu acho que a saúde ela se apresenta como um modelo de participação social, mas que ainda tem um grande desafio, eu tenho que dizer para vocês, da gente introjetar nas discussões da política social a dimensão da política de inovação e da política de produção nacional. O que é um mantra, assim, uma frase para dar efeito? É como é que a gente constrói um SUS forte, financiado, calcado em produção e inovação brasileira. Sabe assim, não é um financiamento para a gente ficar sempre comprando o que o mercado nos oferece, mas que seja a compra pautada aí pelo que a gente pode trabalhar, né? Para finalizar, a gente vai
como o jornal é voltado para os estudantes, né, queria pensar sobre tanto o currículo do curso de economia como uma recomendação para os jovens economistas. Olha, no currículo do curso de economia, eu acho que essa dimensão coloca como essencial que as disciplinas, as matérias do campo das políticas sociais tenham um peso análogo ao da macro e da microeconomia. Eu acho que ter disciplinas sobre a economia brasileira, a economia global, as grandes questões sociais, né, como a questão da transformação ecológica, para que a economia seja digna do nome de economia política, ela tem que se reconciliar com os conhecimentos que vêm do campo das ciências sociais e das ciências políticas. Eu acho que não podem ser disciplinas opcionais, complementares. Então eu acho que esse tipo de agenda. Eu não vou conseguir nunca fazer uma política para mobilidades ou para automobilística que seja digna de um economista comprometido com o país se eu não entendo o problema da mobilidade. Eu não vou poder fazer políticas sustentáveis achando que a ESG resolve todas as questões de sustentabilidade sem eu entender a questão ambiental. Então, sem perder, né, o foco nas questões intrínsecas da economia, eu acho que uma economia que seja digna ou que uma economia que seja comprometida com o desenvolvimento social e com as questões globais, a gente tem que reequilibrar a balança entre as disciplinas estritamente econômicas com as disciplinas que vêm dos campos das ciências sociais, em sentido amplo, e das ciências humanas. Eu acho que isso é importante. E aí, para tentar convencer os nossos economistas, o mercado é uma construção social institucional. O mercado da saúde hoje é outro porque o SUS foi criado. O mercado, né, da transformação ecológica, ele depende da gente entender a transformação ecológica. O mercado da automobilística, o mercado para a gente gerar emprego e inovação na área de mobilidade, depende da gente entender as questões que estão referentes à mobilidade urbana. Então, do ponto de vista disciplinar, eu acho que a gente tem que retomar os projetos originais e fazer jus aos grandes pensadores do desenvolvimento brasileiro. Só vou citar aqui dois, né, Celso Furtado e Conceição Tavares, aonde o conhecimento técnico, o conhecimento da econometria, o conhecimento da matemática, Conceição Tavares era matemática, e o Celso Furtado era engenheiro. Então, para ninguém criar uma falsa dicotomia entre os que não gostam de número ou que gostam de números, mas quem fala são as pessoas, não são os números, né? Onde os números e o conhecimento técnico estejam a serviço do desenvolvimento econômico e social. Então, acho que e talvez a exploração de abordagens transdisciplinares que não coloquem de modo tão segmentado o campo da economia social, da economia do desenvolvimento. Eu acho que isso é mais legal ainda. Integrar o campo da economia social com o campo da economia do desenvolvimento e da inovação. Evitar essa cisão entre os dois campos para que eu não faça uma economia alheia, tá, às grandes questões contemporâneas do Brasil e da sociedade. E como recado para os economistas, né, primeiro que procurem, do ponto de vista dialético, superar o que vocês estão aprendendo. Né? Superar olhando para os grandes problemas da atualidade, os grandes problemas do mundo, os grandes problemas do Brasil. Mas avançar por uma visão de economia política em que trate a sociedade, a forma de organização da sociedade e da organização institucional dos próprios mercados com centralidade. Né? Eu tenho que saber que mercado é esse, né? Dependendo do padrão de equidade, o mercado muda completamente. Né? Se eu reduzo um pouco a desigualdade brasileira, eu mudei o mercado que eu estou trabalhando. Ou seja, é uma economia política que trate quais são os interesses econômicos. Por exemplo, agora, para dar um exemplo bem concreto, eu não posso analisar o que está acontecendo no mundo
apenas olhando o Trump como uma caricatura. O Trump está representando interesses econômicos da indústria de defesa, interesses econômicos das big techs, interesses econômicos das grandes corporações americanas que querem... Então, se eu não entender isto é economia política, o estudo das instituições da sociedade e dos interesses econômicos é como parte da própria economia. Isso é economia política. E não esse lixo de achar que se faz economia política, que é o que o pensamento neoclássico tenta fazer e chama isso de economia política, de tratar a política a partir da lógica individualista e de maximização. O que é economia política para os neoclássicos? É como os agentes políticos procuram maximizar seus benefícios na área da política pública. Como é que eu consigo capturar mais renda do ponto de vista do meu setor econômico? Como é que eu trabalho no mercado político para maximizar? Isso é uma aberração. Hoje, por exemplo, que o mundo está vivendo, não é uma questão de maximização de lucros, é uma questão de poder, tá? Do poder imperial americano, a economia está subordinada à política. Sim. Não se está fazendo nenhuma análise de custo-benefício, de maximização para a política que o Trump está fazendo no mundo. Isso é essencialmente uma análise política das relações de poder no mundo, frente dos Estados Unidos tentando retomar a sua hegemonia frente à ameaça da China e agora da Rússia. Não entender isso é não entender de economia. Tá? Então, acho que talvez a palavra que eu posso dizer, e acho que tem a ver com os desafios do campo de estudo, é que se voltem a uma tradição de economia política no estudo da economia e que procurem ter a ousadia de não ficarem fechados no seu pequeno universo de especialização. Para que a gente não corra o risco da frase que eu aprendi lá atrás, quando fiz um aninho de filosofia, não é minha frase, mas eu não esqueço, enfim, é de que o especialista é aquele para saber cada vez mais sobre cada vez menos, acaba sabendo tudo sobre nada. Então, que os economistas não façam isso. Eles têm que entender o todo para poder fazer políticas muito específicas. Voltando ao complexo da saúde, eu não consigo fazer política para uma vacina, bem específica, para uma vacina, se eu não entender quais são os desafios do acesso à saúde, do Sistema Único de Saúde e como é que está estruturado a saúde no território brasileiro. Então, para ser rigoroso e específico, eu tenho que entender o sistema econômico, político e social que a atividade econômica está inserida. Uma vez você falou sobre sonhar, é importante sonhar, uma mensagem. Isso aí também eu acho que o que a gente assiste no contexto contemporâneo é o que o Habermas chamava lá atrás, com a crise do estado de bem-estar, no esgotamento das energias utópicas. Eu acho que isso é muito importante, você falou. Então, a gente está assistindo numa total distopia, onde as energias utópicas que permitiram a criação do estado de bem-estar, o estado de solidariedade social, foi completamente perdido. Então, a esperança que eu tenho aí da nova geração de economistas é que a economia sirva também e seja útil também para que a gente retome projetos de futuro aonde o pensamento utópico, estratégico, as energias da utopia sejam cada vez mais calcadas em conhecimento científico sólido para que a utopia de um mundo sustentável, equânime e que a própria paz tenha uma base econômica que lhe dê sustentação. Tá? A economia é fundamental para sustentar a utopia de um novo projeto de desenvolvimento. Perfeito.